Eu não tive o prazer de estar presente à sessão até a minha chegada agora, que o deputado Roberto Mesquita perguntou se eu ia me apresentar à tribuna. Não tive o prazer de assistir pessoalmente ao pronunciamento do deputado Edson Landim, não tive o prazer, e vinha ouvindo pelo rádio. O deputado Edson Landim, deputado Paulo Facol, demonstrou preocupação com o estado do Ceará, fez aqui um levantamento de inúmeros dados que nos deixam extremamente constrangidos por conta da omissão de políticas públicas dos nossos governantes. E eu considero esse pronunciamento do deputado Edson Landim como uma peça que todos os deputados possam ouvir e reouvir várias vezes, porque ele traz a fundamentação da sua preocupação, a fundamentação das suas queixas e impõe, inclusive, soluções. Ele aponta soluções. E eu venho aqui a essa tribuna para assinar embaixo tudo que foi dito pelo deputado Edson Landim e trazer também, Paulo Facol, uma preocupação, aí sim, mais minha do que talvez o deputado Edson Landim, com as políticas públicas que foram também omitidas ao longo desse governo do deputado Roberto Mesquita, com relação às prevenções para uma boa convivência com os efeitos da seca. O governo do estado do Ceará nada fez, eu quero especificar bem, nada fez em termos de política pública, de obras públicas para uma melhor convivência com os impactos da seca no Ceará. Quais foram as obras hídricas de peso desenvolvidas pelo governo do estado do Ceará para minimizar os efeitos da seca que nós estamos passando? Eu não tenho conhecimento de nada que tenha sido feito para minimizar o sofrimento do povo do estado com relação a essa seca de 2013, que já vem de 2011, já vem de 2010, já vem de 2009, enfim, o deputado Edson Landim trouxe, inclusive, a capacidade hoje retida em nossos açudes, que vem ano a ano diminuindo, ano a ano, prenunciando a tragédia que nós estamos vivenciando hoje, prenunciando a tragédia em que nós estamos vivenciando hoje. E mesmo sabendo dessa tragédia, não houve por parte do governo a devida preocupação, como há poucos instantes o deputado Roberto Mesquita falou, com a mesma preocupação que ele teve em fazer, deputado Roberto Mesquita, com outros equipamentos importantes, centro de convenções, rede hospitalar, que nós seremos, e aí eu faço questão de dizer, se o governo do estado der espírito aos corpos que ele criou na saúde, der espírito aos corpos, fazer com que funcionem, nós vamos ter um sistema de saúde público do estado do Ceará como referência nacional. Mas precisa de alma. Só tem o corpo. Precisa de alma, precisa de espírito. Se ele tivesse tido a mesma preocupação que teve, como deputado presidente, que exercendo a presidência, o deputado Roberto Mesquita, há poucos instantes falou, que as áreas dinâmicas da infraestrutura, do turismo, da saúde, essas áreas, se o governo do estado tivesse tido a mesma preocupação com a área de recursos hídricos, nós hoje talvez estivéssemos vivendo menos ruim, menos mal, do que estamos vivendo na atualidade. E algo que eu vou trazer como mais preocupante ainda, é que, diante de todo esse quadro de penúria em que vive o cearense, que vive o ruralista, em que vive o agricultor, o pequeno agricultor, que tem lá suas cabrinhas, seus bodes, como há poucos instantes falou aqui o deputado Fernando Hugo, tão bem fundamentado também, que tem uma vaquinha no seu curral e que já morreu, e é importante que o deputado Nelson Martins, secretário da Agricultura, tenha a preocupação em fazer cisternas, mas a maior preocupação hoje deva ser com
o alimento do nosso rebanho. A parte, deputado. E eu ouvi e li, tanto por parte do deputado Danilo Forte e principalmente do deputado Guimarães, José Guimarães, que é o líder da bancada, que tem tido uma atuação extremamente importante em Brasília como líder da bancada federal, e que junto ao governo federal, veja bem, já houve a disponibilização do milho do Centro-Oeste, deputado Roberto Mesquita, do milho do Centro-Oeste para alimentar o rebanho do Ceará. E a informação que nós temos é que mesmo tendo sido disponibilizado este milho do Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás, o governo do estado está titubeando para trazer um milho que foi doado pelo governo federal. Milho que foi cedido para o Ceará e que o governo do estado não viabilizou ainda a vinda deste milho através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário por conta do frete, que segundo informações que me trouxeram, o governo está considerando o frete elevado. E pode até ser que seja elevado, deputado Paulo Facó, mas não pode ser considerado elevado diante do benefício que esse milho fará ao rebanho do nosso estado, aos pequenos agricultores, aos pequenos ruralistas, porque é milho cedido pela União. E obviamente que lá no Centro-Oeste, nós sabemos que há uma estação chuvosa muito forte, a produção é muito grande, e realmente os carros são alugados para o transporte de grãos, e termina, obedecendo à lei da oferta e da procura, termina esse transporte sendo encarecido pela lei de mercado, pela própria lei de mercado. E o governo do estado, que informações que temos, é que está reunido agora para elaborar um plano emergencial para minimizar os efeitos da seca no estado. Veja bem, o governo do estado, deputado Roberto Mesquita, está reunindo os seus colaboradores para elaborar um plano emergencial para minimizar os efeitos da seca. Ótimo. Mas dentro deste plano, ou anterior a este plano, já existe algo concreto, e eu ouvi do deputado José Guimarães, em uma entrevista dada a uma das emissoras de rádio do estado do Ceará, onde ele dizia que este milho está retido nos nossos armazéns do Centro-Oeste, e que aí a intimidade, aí o deputado Zé Guimarães não externou, mas eu busquei, porque é que nós temos milho doado pela União para alimentar o rebanho que morre dia a dia no estado do Ceará, e esse milho não chega. É porque o governo está achando caro o frete para se trazer o milho para alimentar o gado, as ovelhas e os bodes e os porcos do estado do Ceará, que morrem dia a dia porque nem tem água e nem tem comida. Nem tem água e nem tem comida. Porque também com relação à água, deputado Roberto Mesquita, nenhuma política pública foi feita com relação a esse item no estado do Ceará. Portanto, nosso lamento que esteja se pensando como trazer o milho, porque o governo encara que o frete é caro para um milho doado de graça para minimizar o sofrimento desse cearense. E obviamente que na agudez do problema, nós temos que pensar em soluções emergenciais, como o governador está reunido. E nós até parabenizamos pela reunião. Agora, o importante, e eu vou concluir, deputado Roberto Mesquita, é que não se pode deixar há mais de 60 dias estocada em outros estados rações que possam minimizar o problema da seca no Ceará, da fome e da morte, e o governo esteja a alegar que o transporte, que o frete desses produtos, desse milho, está muito caro para o Ceará trazer, para minimizar os efeitos do sofrimento desse nosso povo. Obrigado, presidente.